pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Stephanie e eu tô aqui no meu 50º vídeo, esperando que esse dê certo para gravar uma videoaula para vocês, porque não é fácil, sobre cadeias carbônicas, que é um conteúdo pesado que a gente já tinha visto, a classificação dessas cadeias. Não é difícil, mas são muitas coisas que você precisa lembrar. Então eu quero fazer uma revisão com você e uma explicação também que a gente vai falar de forma detalhada. Então olha só, no terceiro postulado de Kekulé, aquele que a gente tinha visto lá no começo do semestre, ele dizia que o carbono ele tinha capacidade de formar cadeias. O que significa? Significa que um átomo de carbono consegue se ligar a outros átomos de carbono e fazer uma cadeia muito longa. Então nós temos estruturas de carbonos lá, como sei lá, 200 carbonos, 300, 400, 500 carbonos ligados um ao outro. Então, o único elemento químico que tem essa capacidade de formar cadeias longas, estáveis e complexas é o carbono. O enxofre e o fósforo também conseguem, mas não com o nível de estabilidade e complexidade das estruturas do carbono. Então, essa aula é sobre a classificação das cadeias carbônicas. Então, primeiro estudo, você sabe que ele vai formar cadeias, certo? E elas podem ser classificadas em abertas, fechadas ou mistas. De uma forma muito simplória, se você for parar para pensar, a cadeia fechada e a cadeia aberta, você pensa comigo, uma cadeia aberta de carbonos, ela tem que ter necessariamente lá uma estrutura aberta. Como que seria a cadeia fechada? Ela vai então formar lá uma estrutura como se fosse um ciclo ou um anel. A estrutura aberta, ela tem extremidade. O que é extremidade? Seriam as pontas. Então você vai ter carbono lá que vai ser esse H3, é um carbono de ponta, que é um carbono lá primário, tá ligado a só um outro carbono. Então você tem duas extremidades nessa estrutura que ela é aberta. A estrutura fechada, como um anel, que a gente pode desenhar assim, ou também a gente pode usar a forma de traço, a gente pode fazer assim, você sabe que em cada vértice tem um carbono. Essa estrutura não tem abertura, ela não tem ponta solta. Todos os carbonos aqui são secundários. Então a sua cadeia aberta, ela tem essa forma de ter extremidades, pontas, né? E a sua cadeia fechada, ela tem sempre um elemento ligado ao outro, formando um ciclo ou um anel. Então aqui a gente tem cadeia aberta ou acíclica, porque o A nós estudamos não só na química, como também na biologia, é um prefixo de negação. Então A é a mesma coisa que falar não, qualquer coisa que eu vou falar na frente agora. Então, acelular significa o quê? Que eu não tenho célula. Então, acíclica é uma estrutura que eu não vou ter o quê? Um ciclo. Então, acíclica é a mesma coisa que estrutura aberta. É só um outro nome para a mesma coisa. E aí você vai ter também a estrutura fechada, que a gente chama de quê? De cíclica. Por quê? Porque ela é um ciclo, né? Ela tem uma estrutura toda amarradinha, não tem ponta nem extremidade. E aí você vai falar assim, beleza, mas o que é a estrutura mista? A estrutura mista é aquela que ela tem um pouco dos dois. Então, você vai ter lá uma estrutura, por exemplo, que tem um anel, mas que de repente ela tem lá uma ramificação. Então ela é classificada também como estrutura mista. Mas nós podemos classificar isso aqui dentro de não aromática, nós podemos classificá-la como aromática. Nós podemos classificá-la como não aromática e ramificada. Por quê? Porque tem um pedaço de estrutura e a gente vai ver isso agora. Então, cadeia aberta, cadeia fechada. A cadeia aberta tem que ter extremidade, ela é plana, estrutura aberta. E a fechada ela tem que formar como se fosse uma forma geométrica, um polígono, sabe? Um quadrado, um triângulo. Estrutura fechada. Estrutura fechada. Você tem lá, o que mais? Você tem um pentágono, cinco vértices. Você pode ter também um hexágono, também vai ser um ciclo. Você pode ter lá um dodecágono, que tem 12 átomos de carbono, que eu não vou desenhar agora não, porque, né? Então, assim, você pode ter todas as estruturas fechadas, que formam forma geométrica. Aí você tem a sua estrutura carbônica aberta, fechada ou mista. Então vamos continuar lá. Dentro de cadeia abertas, nós temos as cadeias lá que eu tinha explicado para você. Acíclica ou alifática, que é o quê? Mesma coisa que cadeia aberta. É uma outra palavra chique para a mesma coisa que você aprendeu. Então elas se classificam de acordo com a presença de um heteroátomo ou não. O que é heteroátomo? Já tinha explicado para você. O hétero é um prefixo que você pode usar também em biologia. Quando você tem lá homozigoto ou heterozigoto. O que é? O hétero, você sabe que ele significa diferente. E o homo é igual. Igual o quê? Igual o que ele está explicando lá. No meu caso, é heteroátomo. Então, é um átomo diferente de quem? De quem gira em torno da química orgânica, do carbono.
Então, um heteroátomo é quando você tem na estrutura um átomo que não é um carbono, ou seja, que é diferente de carbono, e uma estrutura que vai ser homogênea, que no caso tem aqui embaixo. Homo é quando você tem uma estrutura toda feita de carbono, não tem nada diferente disso. Então, aqui a gente tem dois exemplos bem simples. Você tem essa estrutura aqui, que é uma cadeia aberta, né? Cadeia orgânica aberta, só carbonos ligados entre si. Aqui você tem um heteroátomo, ó, oxigênio, ligado entre dois carbonos. Mas cuidado, se você vir, por exemplo, aqui, ó, uma estrutura dessa aqui, tem os carbonos aqui, vou colocar os hidrogênios. Aí, de repente, lá na sua estrutura, você vai ver um negócio assim, ó, vamos supor que não tem essa ligação simples. Você tem isso daqui, você fala assim, ah, isso aqui é uma estrutura heterogênea, porque tem um heteroátomo. Não é. Por quê? Para você ter uma estrutura heterogênea, você precisa que o heteroátomo esteja entre dois carbonos. Então, ele teria que estar aqui. Aqui não vale, é no final da cadeia, na extremidade. Não é considerado uma cadeia heterogênea. Então, nesse caso, é considerado. Por quê? Como se ele intrometesse na relação dos dois carbonos. Está no meio dos dois. Então, tem que estar entre dois carbonos. Então, você tem uma estrutura homogênea, quando ela não possui nenhum heteroátomo entre carbonos. E heterogênea, quando ela possui um heteroátomo entre dois carbonos. Que tipo de heteroátomo que eu posso ter? Eu posso ter oxigênio, nitrogênio, enxofre, e assim vai. Vários outros elementos químicos. Qualquer um, menos quem? Menos o carbono. Ah, hidrogênio é um heteroátomo? Não é carbono. Só que você nunca vai ver um hidrogênio entre dois carbonos. Por quê? Porque ele só faz uma ligação, então não tem como ele estar aqui, é impossível. Então a gente até desconsidera o hidrogênio aqui. Mas ele também é considerado um heteroátomo. Por quê? Porque ele é diferente de carbono, ele não é um carbono. Certo? Então, resumindo. Cadeia feita só de carbono, ela vai ser homogênea. Uma cadeia feita com um heteroátomo entre dois carbonos vai ser uma cadeia heterogênea. Certo? Beleza, vamos continuar. Vou apagar minhas besteira aqui. Depois de ter feito a classificação de aberta e fechada, a gente vê lá em homogênea e heterogênea. Nós vamos ver, dentro das cadeias abertas, as cadeias que têm ramificação ou não. O que é ramificação? Quando eu falo ramificação, eu dou a ideia de um ramo. O que é a ramificação de uma árvore, por exemplo? É o prolongamento da raiz dela. Não tem uma raiz principal e delas vão saindo outros prolongamentos, outras raízes, outras pequenas ramificações, é a mesma coisa. Então, uma cadeia que tem ramificação ou radical, é o mesmo nome para a mesma coisa, nome diferente para a mesma coisa, a gente tem então uma estrutura que ela vai ser ramificada. Então, o contrário de ramificada vai ser normal. Então, o que nós temos? A estrutura aqui normal, não possui radical, né? E aqui você tem a estrutura ramificada, que ela possui radical. O que é o radical? É um pedacinho de cadeia no meio da cadeia. Aqui, ó, você tem os carboninhos de beleza aqui, de boa e tal. Aí, de repente, um pedacinho de estrutura no meio da estrutura, entre dois carbonos. Então, você tem entre esses dois carbonos, esse átomo de carbono que tem um prolongamento de estrutura. Só que essa ramificação, ela tem que ser feita por carbono. Então, se você vir com estrutura, por exemplo, essa daqui, ó, você vai ter lá estruturas de uma acetona. Você tem essa estrutura, certo? A sua propanona. Aí você fala assim, ah, professora, aqui tem uma ramificação. Não é. O oxigênio ele não vai ser considerado ramificação nesse caso, certo? Agora, se você tivesse aqui um CH3, um CH2 aqui, aí beleza, você pode considerar uma ramificação. No caso aqui, isso aqui vai deixar de ser ramificação para ser cadeia principal, né? E isso vai ser a ramificação. Mas, nesse caso, nós vamos ter então uma ramificação quando nós temos o quê? Um pedacinho de cadeia feito por carbono. Se for qualquer outro elemento químico, não é ramificação, certo? Então, nós temos lá cadeia aberta, que pode ser homogênea e heterogênea. Homogênea é feita só de carbonos, heterogênea quando tem um heteroátomo no meio da cadeia, entre dois carbonos. Aí depois você tem as cadeias que são normal ou ramificada. A normal não tem ramificação, não tem radical, né? Pedacinho de cadeia em lugar nenhum. A ramificada tem um pedacinho de uma cadeia no meio dela, certo? Vamos continuar aqui. Depois dessa classificação, a gente tem cadeias abertas, saturada ou insaturada. O que é a sua cadeia que você vai ter completamente saturada ou só insaturada? Vem daquela explicação que eu tinha dado para vocês da ligação. Quando você tem um átomo de carbono que faz uma ligação dupla, ele vai ser considerado um átomo de carbono insaturado, ou tripla também.
Então, na sua estrutura, quando você só tem apenas ligações simples, que é só um tracinho, vai ser chamada uma estrutura, então, que vai ser saturada. Aí você fala assim, professor, mas o que tem a ver saturado? Porque saturado dá uma ideia de cheio, né? Ah, então saturado de fulano, porque tá cheio de fulano. Mas o que tem a ver com isso daqui? Na sua cabeça talvez seria assim, ah, tem várias duplas, então eu tô saturado. Não, é o contrário. Porque a saturação aqui, ela não se diz respeito a número de ligações, mas o número de átomos de carbono. Então, nessa estrutura aqui, veja quantos átomos de carbono você vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem lá uma molécula de etano que ela vai ter 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, certo? Só ligação simples. A mesma quantidade de carbono, 2 átomos de carbono. Se você tiver uma dupla ou uma tripla, olha como que fica a sua forma molecular. 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Vamos ver a quantidade de hidrogênio agora. 1, 2, 3, 4. Aqui você tem 4, aqui você tem 1 e 2. Então veja, quanto mais você retira os átomos de hidrogênio, você está colocando no lugar deles o quê? Ligações duplas ou triplas. Então, a estrutura das três que tem o maior número de átomos de hidrogênio é essa, onde o carbono está fazendo ligação simples. Então, todas as ligações simples com o hidrogênio aqui vão dar 6, certo? Essa molécula está cheia de hidrogênio, ela está cheia, está saturada de hidrogênio. Se eu vir aqui e tirar esses 2 átomos de hidrogênio e destruir essas ligações simples, o que acontece? O átomo de carbono tem que fazer 4 ligações, ele se vira, ele dá seus pulos. Então aqui está fazendo 1, 2, 3. O que ele faz para completar 4? Vem e faz uma dupla, certo? Então o que acontece nesse processo? Eu perco 2 átomos de hidrogênio. Então eu deixo de estar saturado de hidrogênio e eu passo a estar insaturado. É como se eu estivesse insuficiente, certo? Quando você estuda lá na fisicoquímica, você compara uma solução saturada, insaturada e supersaturada. O pessoal do segundo ano vai lembrar. A solução saturada, ela está dissolvendo a quantidade máxima que ela pode de soluto, naquela quantidade de solvente. Se eu pôr um pouquinho mais de soluto, ela vai ser uma solução supersaturada e, dependendo da estabilidade, com um corpo de fundo. E se eu colocar menos soluto do que ela suporta para dissolver, ela vai ser uma solução insaturada. Então vamos supor que eu tenho uma solução lá de 1 litro de água, certo? E eu consigo dissolver em 1 litro de água, um exemplo, 40 gramas de sal de cozinha, NaCl. Então, esse é o máximo, esse é o meu limite de solubilidade. Vamos supor que eu coloque, então, não 40 gramas, mas 80. O que acontece? Eu vou dissolver meus 40 e o outro 40 eu não vou conseguir dissolver. Eu vou ter uma solução super saturada, além da conta. Não vou conseguir dissolver tudo. Agora, se eu tenho, lembra que o limite era 40, né? Se eu tenho uma solução lá de 20 gramas de NaCl em 1 litro de água, eu consigo dissolver tudo e ainda poderia dissolver mais. É o que acontece com a sua estrutura, que tem uma dupla. Você tem aqui esses átomos de hidrogênio e você poderia ter o que ainda? Mais 2 aqui, ó, se você não tivesse essa dupla. Então, nesse caso aqui, ó, ele está insaturado de hidrogênio. Não tem a quantidade máxima que ele podia. Por que ele não tem? Porque puseram uma dupla ali, ó, no meio. Então, é daí que vem o seu conceito de saturação. Saturação do quê? De hidrogênios. Então, vamos apagar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, aqui a gente tem C2H6, né, que é a quantidade de hidrogênios que a gente colocou aqui. E ali a gente tem C2H4, com uma dupla ou uma tripla. Na tripla, diminui menos ainda, que aqui, no caso da tripla, você vai ter só 2 hidrogênios. Então, você tirou os que estavam aqui em cima e os que estavam aqui embaixo, para colocar a tripla ligação, certo? Então, a estrutura tem dupla ou tripla. Entre 2 carbonos, é uma estrutura insaturada, certo? É uma molécula que tem uma estrutura cadeia aberta que vai estar insaturada. Professor, mas só com uma dupla entre 2 carbonos já é insaturada. Agora preste atenção. Se você viu uma estrutura dessa aqui, ó, por exemplo, se você vir a estrutura dessa, você fala assim pra mim, ah, professor, essa aqui é uma cadeia aberta? É aberta? É. É uma estrutura homogênea? É homogênea? É, só tem carbono. Só tem carbono entre carbonos. É uma estrutura
é ramificada porque tem uma ramificação aqui, tem 3 pontas, né? No caso da estrutura aberta teria só 2, mas como ela tem ramificação vai ter 3 pontas livres. Então tem ramificação? Tem. E ela é uma estrutura insaturada, certo? Errado, ela não é insaturada. Ah, professora, mas tem uma dupla aqui. Beleza, mas a dupla é com oxigênio e não é entre 2 carbonos. Então essa dupla aqui, ó, teria que ser, talvez se você quisesse ter uma dupla, você poderia colocar ela aqui na pontinha, no cantinho, ó. Você coloca uma dupla aqui, certo? Põe seu O aqui com hidrogênio, aí você vai ter uma estrutura lá enólica. Então você vai ter carbono 1, 2, 3, 4. E o seu outro carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Aí você pode colocar a sua dupla aí, ou em qualquer lugar que você quiser, certo? Nesse caso aqui não vai ser legal, porque vai formar um enol. Mas, vamos colocar aqui, ó, um outro elemento químico, hidrogênio normal. Então aqui você tem uma estrutura insaturada. Por quê? Agora sua dupla está entre 2 carbonos. Antes não estava. Então você toma cuidado com esse oxigênio, porque senão ele vai te confundir toda hora. Vou colocar aqui, você vai achar que é uma ramificação e que é uma estrutura insaturada. Não é. Só é ramificação quando for um carbono. E só é uma insaturação quando a dupla estiver entre 2 carbonos. Vocês fiquem prestando atenção nisso, tá? Então vamos lá, já vimos as 3 classificações lá. Cadeia aberta, que ela pode ser homogênea heterogênea, saturada insaturada e normal ramificada. Essas 3 classificações nós também vamos ter para a cadeia fechada, para os ciclos. Só que elas vão ter uma pequena modificação no nome. Então o que nós vamos ter aqui, ó? As cadeias fechadas, a gente também pode chamar ela de cíclica. Por quê? Porque forma um ciclo, né? A cadeia fechada, um ciclo e tal. Apresentam os seus átomos ligados entre si, formando um ciclo. Ou uma figura geométrica, que eu falei pra você. O triângulo, o quadrado e tal, todas as coisinhas. Aí vamos ver as cadeias fechadas, olha só. Uma das classificações que a gente pode ter, dentro dessa cadeia fechada, outro nome que a gente pode dar, é se ela é aromática ou não. Como eu tinha explicado para vocês, o anel aromático vem antes, eu preciso elucidar você sobre a aromaticidade. Então você tem lá uma cadeia fechada, ela pode ter aromaticidade ou não. Deixa eu explicar para você o que significa isso. Na aromaticidade, o que nós temos? Estudando alguns compostos, nós observamos que existem em alguns compostos, nesse anel benzênico aqui, que é o que a gente mais vê, um fenômeno que a gente chama de aromaticidade ou ressonância. O que é essa ressonância? Esse átomo aqui, que a gente sabe que a gente pode desenhar ele, aqui eu coloquei a forma de traço, né? Deixa eu colocar ele aqui na forma resumida, para você lembrar como é que vão ficar a estrutura. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos químicos, você tem lá 6 carbonos, certo? Aí, nessa estrutura aqui, desse hexágono, quando ele apresenta duplas alternadas, por que alternada? Tem dupla aqui, aqui não tem. Tem aqui, beleza, aqui não tem. No próximo, tem. Então fica assim, ó. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem. Por isso que é alternado. Tem uma ligação, na próxima não tem. E na outra, tem. E na próxima, não. E na outra, tem. Por isso que é alternado, certo? É pulando. Descobrimos que essas duplas ligações, nessa estrutura aqui, elas não são estáticas. Por que aqui é uma ligação química, na verdade? Essa ligação química que a gente representa por tracinhos são elétrons. Então, você tem esse átomo de carbono. Ixi. Você tem esse átomo de carbono aqui e esse outro átomo de carbono. Esse átomo de carbono entra na ligação com um elétron e esse outro átomo de carbono também entra na ligação com o elétron. Eles vão fazer uma ligação covalente. O que é ligação covalente? Há um compartilhamento de elétrons. Então a ligação química é isso. Então a representação de Lewis é essa. Para facilitar os nossos estudos, a gente não desenha ligação química aqui. A gente suprime isso e coloca só lá uma ligação que é um tracinho. Quando estão sendo compartilhados mais 2 elétrons, um par desse e um par desse, a gente tem uma dupla ligação, certo? Estudando esse composto, nós descobrimos que essa dupla, nós não, né? Porque, assim, quem me dera, os cientistas, né, da área, as pessoas importantes, descobriu-se que essas duplas, elas pulam, esses elétrons, eles pulam. Como assim, professor? Essa dupla que está aqui, ela se projeta na outra ligação. E essa dupla que está aqui se projeta na outra. Por que ela se projeta na outra? Porque quando essa dupla, esses elétrons, mudarem para cá,
esse átomo de carbono faria 1, 2, 3, 4, 5. E ele não consegue. Então, imediatamente, pulou para cá esses 2 elétrons, essa ligação também vem para cá. E essa dupla pula para cá. Quando isso acontecer, você vai dar a origem a uma nova molécula. Professora, com um número de carbonos diferente? Ou com um número de elétrons diferente? Com um número de átomos diferente? Não. São os mesmos átomos, a mesma quantidade de elétrons. Só que eles estão alternando entre si o lugar. Então, o que nós vamos ter aqui? Você tem os átomos aqui. Deixa eu colocar. Então, você tem a sua mesma estrutura. Essa dupla, aqui na verdade vocês sabem que esses hidrogênios estão aqui, né, gente? Eu desenhei aqui só para facilitar a nossa compreensão. Essa dupla que estava aqui veio para cá, né? Então, aconteceu isso. Essa que estava aqui veio para cá, então aconteceu isso. Essa que estava aqui pulou para cá, aconteceu isso. E aí, quando isso acontece, com essas duplas mudam de lugar, acontece a mesma coisa, de novo. Então, essa dupla que está aqui muda para cá, e essa para cá, e essa para cá. Então, elas vão alternando de lugar. Esses elétrons, então eles criam esse movimento de pular de um lugar para o outro, certo? Criando moléculas que, teoricamente, elas têm uma estrutura diferente, mas elas têm a mesma quantidade de elétrons, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de átomos. Você não acrescentou átomo nenhum aqui. São só esses elétrons que ficam pulando de lugar. E aí, beleza. Mudou de lugar a dupla, vai vir aqui, né? Seu CH, CH, CH. Todos os carbonos vão estar fazendo duplas. Então, essa dupla mudou pra cá, então ela vai vir pra cá. Essa que estava aqui, veio pra cá. Essa que estava aqui, veio pra cá. Agora, olha só. Observe uma coisa. A cadeia que você tem lá no final é exatamente igual à primeira. Então, esse fenômeno das suas duplas, dos seus elétrons ficarem pulando de lugar, cria na sua molécula um negócio que a gente chama de ressonância. Então, essas duplas ficam pulando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, não muda, não para o tempo todo. Isso cria, então, um movimento de ressonância no seu ciclo, certo? Então, a gente representa essa mudança das duplas de lugar com esse anelzinho aqui, ó. A gente chama essa estrutura de anel meseno, certo? Ou meseno, e aí a gente tem esse anel para representar. Então, se eu desenhar isso, é a mesma coisa que se eu desenhar isso, certo? Então, essa estrutura aqui que a gente desenha toda vez que tem as duplas alternadas, é a mesma coisa que se você desenha o seu anel, certo? Então, isso é a mesma coisa que isso. Então, a gente pode representar das duas formas. Então, esse fenômeno, a gente estuda ele nos nossos anéis que tem 6 carbonos, ele é um fenômeno muito particular, muito específico. E estudando essas moléculas que têm esse fenômeno da ressonância, nós percebemos que a maioria desses compostos, que alguns deles que tem essa estrutura aqui que ressoa, né, essa ressonância nos anéis, eles têm um cheiro muito específico, muito característico e forte. Então a nomenclatura deles foi dada de aromáticos por causa disso. Então, por exemplo, quando você tem os fenóis, você tem muitos solventes que a gente usa aí na indústria química, tem aquele cheiro forte, característico. Por quê? Porque todos esses compostos têm aromaticidade. Não é que o cheiro vem daí, mas todos que têm esse cheiro característico, a maioria, né? Esse cheiro forte, eles foram classificados como aromáticos, que eles apresentem esse anel. Então, os elementos químicos que têm essa aromaticidade, essa ressonância, eles podem ter uma classificação específica. Entendendo isso, deixa eu apagar aqui. Então, você pode ter ciclos que têm ressonância ou não. Então, eu posso desenhar um ciclo para você desse jeito aqui, ó. Aí você fala assim, professor, é um ciclo de 6 carbonos. Tem aromaticidade? Não tem. Esse aqui não tem. Por quê? O que dá característica da aromaticidade dele, a ressonância? As duplas alternadas ressonantes. Você precisa ter 3 duplas que são alternadas. Então, você tem que ter aqui, aqui e aqui. Professor, se eu quiser colocar de cá, dá na mesma. Você sabe que essas duplas pulam de lugar mesmo? Aqui, aqui ou aqui. Mas uma coisa você tem que escrever direitinho. Elas têm que ser alternadas e tem que ser as 3. Num átomo, num núcleo isolado. Quando tem mais um núcleo, aí a história muda, né? Se eu fosse desenhar, por exemplo, uma estrutura aqui, ó, condensada, que é a estrutura do naftaleno, como que eu desenharia essa estrutura aqui? Aí você vai falar assim, tem que ter duplas alternadas. Então tem que ter uma aqui e uma aqui. Cuidado quando você for desenhar isso. Porque quando você
coloca essa estrutura assim, é como se esse carbono dessa ponta e esse daqui estivessem fazendo 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E isso aqui não existe. Você não desenha estrutura assim, de forma alguma, certo? Então a ressonância vai ser representada obedecendo lá a quantidade de ligações máximas que o seu carbono pode fazer. Então você não pode fazer isso aqui não. Como que você desenha lá suas estruturas? Você coloca as duplas ligações. Quando é o segundo ciclo, você não precisa colocar a terceira, mas está acontecendo a ressonância. Essa é a estrutura do seu naftaleno, certo? Então, que eu também poderia desenhar assim, ó. Lembra que é a mesma coisa da bolinha? Que eu poderia estar desenhando assim. Então, se eu te der uma estrutura dessa e pedir para você fazer para mim a forma molecular, o que você tem que fazer? Lembra que essas bolinhas representam duplas alternadas. Então, você faz isso, coloca as duplas e começa a colocar os carbonos e contar. Carbono, 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 carbono. Aí eu vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4. Não precisa de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Não precisa. Aqui, 1, 2, 3. Opa, falta uma ligação. Eu faço o quê? Põe hidrogênio. Então, por isso que na hora de você fazer forma molecular, massa molar, composição centesimal, você presta atenção nessas bolinhas. Porque senão você vem cá e coloca o hidrogênio aqui, feliz da vida, e ele não existe. Ele não tá lá, viu? Então vocês prestem atenção nisso. Então, como eu estava explicando, se eu coloco um ciclo para você que não tem as 3 duplas alternadas e não vai ter aromaticidade, ele não é uma cadeia aromática. Então você toma cuidado com isso. Deixa eu ligar meu esquema aqui. Então vamos lá. Voltar de onde nós estávamos. Então, nós temos as cadeias fechadas, que elas podem ser classificadas em aromáticas ou não. Então eu tenho um ciclo lá de 6 carbonos, que ele pode ser aromático, ou ele pode ser só um ciclo hexano, com 6 carbonos. Só. Não confunda. Isso aqui não é aromático, isso é, certo? Então, considerando isso, podem ser classificadas quando a presença de um anel aromático ou não. Então, alicíclica ou não aromática, você presta atenção na nomenclatura. Ali não é acíclica. Acíclica, lembra que eu tinha escrito para você? É a cadeia acíclica, ou seja, não ciclo, não tem ciclo. Essa é a cadeia aberta. Lembra? Então você não confunda alicíclica com acíclica. São muito parecidas e os exercícios vestibulares usam muito isso para confundir vocês. Eu sei, é mau caratice, mas eles fazem isso mesmo, né? Para diferenciar lá, né, os concorrentes. Então, a alicíclica ou não aromática são cadeias que são fechadas, mas não possuem cianobenzeno. Como, por exemplo, esse ciclo que a gente fez aqui com 4 carbonos. É uma cadeia fechada? É aromática? Não, senhor. Então, é essa a primeira classificação que nós temos. Vamos lá continuar. A aromática aqui, que tem um anel aromático, foi o que eu expliquei para vocês, né? As duplas lá, que são ressonantes, que a gente pode representar da mesma forma. Essas 3 estruturas são a mesma coisa. Elas só estão sendo representadas de forma diferente. Aqui você tem a estrutura expandida, aqui você tem a de traço, né? Que você não mostra os átomos, nem de carbono nem de hidrogênio, e aqui você está representando o anel aromático, certo? As cadeias aromáticas, elas podem ser classificadas de acordo com o número de anel. Como assim? Você pode ter mais de um desse. Então a gente vai classificar daí. Então quando você tem mononuclear, uma estrutura mononuclear, significa que ela tem apenas um núcleo. Quando eu falo mono, já te dá mais ou menos essa noção que vai ser só um núcleo. E o que é um núcleo? É o seu anel aromático, o seu anel benzênico, certo? Então se ela é mononuclear, ela vai ter só um núcleo. Bem simples de entender. E aí, partindo desse pressuposto, ela pode lá ter suas ramificações ou não, certo? Então, seu anel aromático, ela pode ser mononuclear ou poli. Poli dá a ideia de vários, né? Igual politeísta, vários deuses. Então é a mesma coisa, os mesmos prefixos podem ser usados. Então, quando possui vários anéis aromáticos, a gente tem a estrutura fechada, aromática, polinuclear, como é o caso aqui do naftaleno. Olha aqui o jeito que está escrevendo, tá vendo? Tem as 3 duplas ligações, são alternadas, mas quando chega no segundo anel, ele não coloca as três duplas. Por quê? Porque isso desobedece ao princípio do carbono fazer só 4 ligações. Você vai passar desse limite, certo? Continuemos. As cadeias aromáticas que são polinuclear, ou seja, os que têm vários núcleos, vários anéis, elas podem ser classificadas
em polinuclear isolado ou o condensado. Isolado, você já dá a ideia de que ele está separado um do outro. Então, nesse caso, esses dois núcleos ou esses dois anéis estão separados por uma ligação do CH2 aqui. Então, eles estão isolados. Agora, quando você tem um que está condensado, são quando os anéis estão ligados entre si. Você tem estrutura de antraceno nesse caso aqui. Então, eles estão condensados. O que eu falo? Quando eu falo condensado, o que você pensa? Leite condensado, não é? Pois é, o que é o leite condensado? Lá um doce que você cozinhou ele e retirou toda a água possível. E ele condensou lá, saturou a quantidade de açúcar. É a mesma coisa. Eles estão mais juntos possíveis. Então, o condensado é junto, isolado, separado. Então, como você pode ver, você não tem muita dificuldade em diferenciar as cadeias. O difícil é depois lembrar tudo isso quando você vê no exercício. A cadeia que é fechada, que ela não tem aromaticidade, ela pode ser classificada com as mesmas coisas da cadeia aberta. Então, ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea e normal ramificada. Só que agora a gente vai classificar quem? O ciclo, né? Que é a cadeia fechada, que não tem aromaticidade. Então, vamos pensar. Uma cadeia fechada, que ela é saturada, todos os carbonos vão ter que fazer só o quê? Só ligação simples. E se tiver alguém fazendo dupla, a gente classifica como? Insaturada. Então, é o mesmo princípio para a cadeia aberta. Só que agora a gente está classificando para as cadeias fechadas, certo? Outro parâmetro de análise, homogênea e homocíclica. Então, quando você tem uma cadeia fechada, um ciclo aromático, não aromático, feito só de carbono, você tem uma estrutura homogênea, homo. E quando ele tem lá homogênea ou homocíclica, né? Porque da ideia de cadeia fechada, você também pode ver essa nomenclatura em algum exercício, não assusta. Então, tendo só carbono na estrutura, vai ser homocíclica. Ah, professor, e se aparecer um heteroátomo, você já sabe que vai ser uma cadeia, então, heterogênea ou heterocíclica, certo? Aqui, por exemplo, ó. Ah, professora, mas ele não está no meio da cadeia. Mas o oxigênio está entre dois carbonos. Então, esse oxigênio pode se projetar nessa estrutura. Ele faz parte da estrutura. Mas você vai ver muita cadeia assim, ó, por exemplo. Você tem estrutura assim, né? Então, o seu oxigênio, ele está entre esses dois carbonos, ele faz parte do ciclo. Esse aqui não está fazendo parte desse ciclo específico, mas ele está ligado a dois carbonos. Agora, se ele tivesse só assim, ó, e não tivesse essa estrutura, aqui não seria heterocíclico. Por quê? Porque esse oxigênio não está entre dois carbonos, ele está ligado a um carbono, mas não está entre dois. Então, você preste atenção nessa definição, para você não se confundir na hora de você fazer os exercícios. É simples, mas às vezes pode se confundir, certo? E aí a gente tem as cadeias mistas, que nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma ramificação dentro do seu ciclo, certo? Que seria a normal ou ramificada. No caso, sem o ciclo anormal, sem a ramificação anormal, e com a ramificação você teria uma estrutura ramificada. Então seria uma cadeia carbônica fechada ou cíclica, sem aromaticidade e homogênea, saturada e com ramificação. Então, tá vendo? Não é difícil. O difícil é lembrar de tudo, né? Mas se você decorar das cadeias abertas, são as mesmas classificações para a cadeia aberta. Só que a cadeia... Não, se você decorar da cadeia aberta, é a mesma para a cadeia fechada. Só que a cadeia, né, vai ser um ciclo. Então, a gente tem mais ou menos isso daqui. Eu gosto dessa forma de mostrar, porque ela te dá um plano geral da matéria. Eu até tenho um slide melhor que esse, que eu vou mostrar para vocês, porque ele mostra as estruturas, que é esse daqui. Isso. Esse aqui. Ele te dá uma noção geral, né? Como se fosse um mapa mental. E esse negócio de mapa mental é muito jóia pra gente estudar, pra gente ver todos os conceitos numa folha só. Porque aqui você bate o olho, se você já estudou, você lembra o que é, e é bom para estudar, é bom para relembrar para uma hora da prova. Então você tem as cadeias carbônicas, feitas de carbono, né? Você pode ter ela aberta ou fechada. Nas abertas, você pode ter uma cadeia que é normal ramificada, normal sem ramificação, ramificada com um pedacinho de cadeia entre dois carbonos. Você pode ter ela saturada, só com ligação simples. A insaturada tem que ter uma dupla ou uma tripla entre dois carbonos, no meio. Na extremidade não vale, lá assim, ligado com outro elemento químico que não seja o carbono. E aí, dentro das cadeias fechadas, você também pode ter uma homogênea e heterogênea. A homogênea só tem carbono na sua estrutura, né, principal. E a heterogênea tem um heteroátomo entre dois carbonos. Aí olha só, você fala assim, ah, professora, mas tem um oxigênio aqui,
Tem outro aqui, mas ele não está entre dois carbonos. Olha esse aqui, ó. Também não está entre dois carbonos, então ele não é considerado um heteroátomo que interfere na sua estrutura, na sua cadeia principal. Esse aqui está entre dois carbonos, então vai ser uma cadeia heterogênea, hétero de diferente, lembra disso. Essas mesmas classificações você vai fazer para os ciclos. Então se você aprende isso, você aprende isso, certo? Aí beleza, fizemos as cadeias abertas, ou acíclicas. Agora vem para a cadeia fechada. Nas cadeias fechadas ou cíclicas, você pode ter as alicíclicas ou as aromáticas. A alicíclica é a que não tem aquele anelzinho aromático lá, lembra? As que não são aromáticas. Então, nas alicíclicas você pode ter um ciclo que é normal, não tem ramificação, ou um ciclo ramificado, que tem um pedacinho de cadeia nele. Você pode ter um ciclo que ele só tem ligação simples, que é um saturado, ou um ciclo que tem uma dupla entre os dois carbonos. Já vai ser um ciclo saturado. Você pode ter também um ciclo que ele é feito só de carbonos, ou um ciclo que tem um heteroátomo entre dois carbonos. Vai ser um heterociclo, certo? Nas cadeias que são aromáticas, você pode ter duas classificações. Ou ela é mononuclear, que tem só um núcleo, ou ela é polinuclear. Então a mononuclear só tem esse e é isso mesmo, é o exemplo. Quando você vem na polinuclear, ela pode ser isolado ou condensado. O isolado está isolado por uma ligação e o condensado está juntinho. Então, no mais é isso. Essa classificação geral aqui te dá uma visão bem boa de todas as classificações da cadeia carbônica. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, escreva nos comentários. Professor, essa parte eu não entendi, que é isso, certo? Então a gente vai ter outras aulas com resolução de exercício. E vai ser muito bom e interessante também se você mandar suas dúvidas. Porque às vezes a gente não consegue falar tudo numa aula. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido clara. E se não foi, façam os seus comentários no espaço reservado para isso no vídeo, certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que eu tenha ajudado vocês.